Olá, lindezas do meu coração, como vocês estão? Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e isso é inevitável, não tem pra onde fugir. Mas a forma como a gente encara, como a gente enfrenta esses desafios, esses obstáculos, é que vai fazer toda a diferença. Você ser um vencedor ou uma vítima é uma escolha sua. Mas, antes da gente entrar nesse assunto e falar mais a fundo, já deixa o seu joinha aqui no vídeo, curte ele, se inscreva no canal, por favor, não esquece. Deixa seu comentário, seu feedback, eu vou adorar responder todas as mensagens, tirar suas dúvidas, enfim, o que quer que seja. Mas não deixa de curtir, de comentar e de se inscrever, tá bom? Bom, quando eu falo que ser um vencedor ou uma vítima é uma escolha sua, muita gente vai pegar e me falar assim: ai, Mara, mas você não sabe o que eu vivi, você não passa o que eu passo, você não sente o que eu sinto. Tá, isso eu realmente não sei. Mas o que eu sei, por experiência, por vivência, é que as nossas atitudes, a forma como a gente encara os desafios, os problemas, fazem toda a diferença na nossa vida. E hoje eu quero entrar nesse assunto, quero contar um pouco mais sobre a minha vida, sobre a minha experiência, sobre aquilo que eu vivi, que eu vivo e que eu sinto na pele. Diante de um grande obstáculo, de desafios, de problemas, eu tenho apenas duas opções. Eu posso ficar ali me lamentando, colocando a culpa em tudo, me vitimizando, me fazendo de coitadinho, ou eu simplesmente posso ir lá, arregaçar as mangas e ir pra luta, ir pra cima e vencer todos esses desafios, todas essas batalhas que aparecem ao longo da nossa vida. Às vezes, quando a gente vê hoje uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem algo que a gente almeja ter, a gente olha assim para a vida dela e muita gente fala: ah, porque fulano teve sorte, porque tudo aconteceu da noite pro dia. Muitos, mas muitos almejam estar onde aquela pessoa está, mas pouquíssimos estão dispostos a fazer toda aquela trajetória, a percorrer o mesmo caminho para chegar onde ela chegou. Hoje eu me sinto muito feliz, muito honrada em poder inspirar outras pessoas através da minha vida, através desse meu jeito de viver, de encarar as coisas e principalmente de inspirar outros deficientes, de mostrar que uma amputação ela não é o fim de nada, que uma deficiência ela não é o fim de nada. É um novo recomeço, é uma nova história, é uma nova página da sua vida e que é você quem vai direcionar qual vai ser o desfecho dela. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu uma perna, um braço, que ficou numa cadeira de rodas, para ela voltar a ter aquela alegria de viver, para ela se sentir bonita outra vez, porque isso mexe muito não só com o físico, com o psicológico, mas também com a autoestima, principalmente de mulheres. Então, assim, é todo um processo, né, que a pessoa tem que vivenciar, mas isso é algo muito particular de cada um, né? Tem gente que supera muito rápido, que diante de um trágico acidente, de algo ali tão milagroso, na verdade, né, dela ter a vida de volta, perder uma perna, perder um braço, não é nada, né? E tem outros que passam anos e anos se lamentando e reclamando, e daí a vida não muda e não sai do lugar e ela coloca a culpa de tudo naquilo. Eu recebo muitas mensagens assim de deficientes, conheço muita gente. E assim, são histórias e histórias, né? Só que muitos ficam ali se lamentando porque não tem uma prótese bacana, tem uma prótese do SUS que não é lá aquela qualidade excelente, e aí colocam a culpa de tudo naquilo, como se a reabilitação dela dependesse de uma prótese super tecnológica, que ela voltar a viver dependesse disso. Eu sei que existem muitos picaretas que fazem prótese que não estão nem aí pro paciente, que só querem ganhar o dinheiro, que não faz um encaixe bacana, que deixa machucando o paciente, que não faz um alinhamento legal e a pessoa tá lá toda torta. Gente, sério, às vezes quando eu vejo alguém na rua assim, eu encontro alguém que tá com uma prótese toda desalinhada, que você vê que o negócio tá terrível, e tinha vontade de catar umas chaves ali e tentar ajustar pra pessoa, porque é a coisa mais importante, é o conforto e um alinhamento de uma prótese. Não importa a qualidade do material que tá ali de joelho, de pé, mas esse é o essencial. Hoje em dia, graças a Deus, eu uso uma prótese maravilhosa feita pela Ortopedia Comfort Pass. Aqui, ó.
E que, aliás, eu sou extremamente grata a essa família que me acolheu com tanto carinho, com tanto amor. Eu tô na Conforpes desde 2015 e eu só tenho a agradecer muito, muito mesmo. Pelo seu Nelson, pelo Nelsinho, pela dona Cecília, Ariane, Lipe, Lara, a todos, 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 sem exceção, que trabalham lá, os que já passaram por lá e hoje estão em novos caminhos. Muita gratidão mesmo a todo mundo por tudo que vocês fazem, não só por mim, mas por inúmeras pessoas. Vocês fazem a diferença mesmo na vida de muita gente. Muita gratidão a vocês. Hoje muita gente me vê com essa prótese toda linda e fazendo um monte de coisa e acha que o negócio caiu do céu. Gente, eu tô com 37 anos e eu tô na Conforpes desde o finalzinho de 2015, foi quando eu fui pra lá. Ou seja, fazem quase 7 anos que eu tô lá. E eu passei 30 anos da minha vida. Não foram 30 dias, não foram 30 meses, foram 30 anos usando próteses do SUS, da ACD, do INSS. Foram 30 anos que eu e minha família passamos muitos perrengues, mas muitos mesmo. Só Deus sabe. Mas isso nunca me limitou a nada, isso nunca me impediu de nada. Muita gente acha que que eu tô no esporte depois de ter uma prótese top, que eu faço tudo que eu faço depois de ter uma prótese top. E não, eu sempre fiz tudo. Lógico que hoje é com muito mais conforto, com muito mais qualidade, mas não foi isso que mudou a minha vida, que mudou a maneira de eu ver as coisas. As minhas primeiras próteses foram feitas na ACD. Minha mãe era quem sempre me acompanhava, quem me levava para baixo e para cima. Meu pai ele trabalhava de torneiro mecânico e minha mãe ela ficava em casa e ela fazia faxina na casa de vizinhos, pegava roupa para lavar, para passar. Então era ela que fazia os corres comigo, né? E não era fácil, meus pais não tinham carro na época. A gente dependia de carona, dependia de vizinho, dependia de órgãos públicos, enfim. Ao longo dessa vida, minha mãe passou por muitas, mas muitas humilhações para conseguir uma prótese para mim. E vocês imaginem, né, quando a gente é criança, a criança cresce muito rápido e quantas trocas, né, precisam ser feitas para não ter problemas futuros depois, né? E naquele tempo as próteses não tinham a qualidade que tem hoje, os materiais eram muito diferentes. A minha prótese, ela, de quando era criança, ela não tinha articulação, ela era um negócio durinho, assim, parecia uma perna de boneca, assim, daquelas bem baratinhas, que não tinha nem o formato de joelho, nem nada, né? Era uma coisa, assim, bem retinha. O pezinho, então, meio que ia se desfazendo, minha mãe ficava ali remendando com fita crepe, com o que dava. E sem contar que o negócio quebrava pra caramba, né? Eu vivia mais sem prótese do que com prótese, né? Via pulando, né, pra baixo e pra cima. E aí vocês podem imaginar os perrengues da minha mãe, né? Comigo no colo, com uma prótese quebrada no outro, andando de ônibus lotado pra baixo e pra cima. Às vezes a gente tinha que passar o ponto de ônibus que era, tipo, quase em frente de casa, assim, bem próximo mesmo. Mas às vezes o ônibus estava tão lotado que ela não conseguia descer com tudo aquilo, né? E aí a gente esperava o ônibus ir para um outro lugar, dar volta, que daí ele já voltava mais vazio. E aí a gente descia ali no ponto próximo de casa. Pra mim era tudo festa, né? Tava passeando, adorava. Mas foram muitas e muitas e muitas vezes fazendo isso. E aí depois, uma vez eu e minha mãe, a gente tava andando no centro, em Piracicaba. Eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, eu acho. Por aí. E daí ela viu lá que tinha uma ortopedia e ela resolveu entrar lá pra conhecer e tal. E foi aí que eu fui conhecer uma prótese articulada, né, que dobra o joelhinho, que até então o negócio era reto, né? Só que tudo isso é muito caro. Hoje já é caro, sempre foi caro. E naquela época nem tinha, né, formas facilitadas, né, de pagamento, era tudo ali quase que à vista mesmo, né? E como meu pai ele trabalhava, né, de torneiro mecânico, ele perguntou, né, na empresa se ele podia, né, fabricar algumas peças para tentar custear, né, para tentar baratear isso. E aí ele começou, né, a fazer algumas coisas ali, né, de peças, né, para montar um joelho e tal. Só que assim, como não era um material próprio e criança não para, o negócio quebrava
pra caramba, né? Tipo, às vezes eu tava na escola e aí ligava pra minha mãe que minha prótese tinha quebrado. Aí minha mãe ia lá, arrumava carona e não sei o quê. Teve vezes que até a diretora me levou embora em casa. E eu nunca fiquei triste por nada disso, nunca me limitei a nada. Eu me lembro que quando eu tava no pré, a minha prótese ainda era toda retinha. E uma vez teve uma disputa ali na sala de aula mesmo, de corrida, pra ver quem ganhava a corrida. E eu fui a vencedora, com uma perna retinha, durinha. Fui embora toda feliz pra casa, com uma faixa escrito campeã, uma faixa feita de papel higiênico que minha mãe tem guardado até hoje. Mas foi muito legal, fui embora me achando, né, a atleta. Eu fazia aula de dança, na época que tinha o Sheba Show, que era dança country, que tava no auge. Eu fazia aula de dança, eu fazia apresentação, já fiz aula de Muay Thai. Enfim, a pessoa que não tem limites. Bom, e eu sempre tive um sonho de usar salto alto. Bom, que mulher que não ama, né, botar um saltão e se sentir ainda mais poderosa, né? Só que o pé para usar salto sempre foi muito caro. E na época eu trabalhava com os meus pais no bar e tinha a carteira assinada. Então isso me deu o direito a fazer um pedido de prótese pelo INSS. E foram anos ali de espera para o negócio sair, né? E foi onde eu fiz o pedido do pé de salto. E quando eu tava aí com uns 27 para 28 anos mais ou menos, veio, né? Ai, gente, foi a maior felicidade assim que eu senti. Gente, eu chorava muito assim de alegria. Só que a empresa que ganhou a licitação para fazer a minha prótese não era lá aquelas coisas, né? Era de uma outra cidade, e aí, enfim, eu fui, fiz o encaixe, belezinha, né? Ele fez o encaixe provisório, e esse provisório, que era para ser um período bem curto, né? Bem pequeno, até porque ele era de um material mais frágil, e na época eu já competia, eu fazia powerlifting, eu levantava muito peso, né? Nas pernas, né? Fazendo terra, agachamento. Então, assim, era um material que poderia quebrar a qualquer momento. E aí eu não conseguia mais falar na ortopedia, sempre que eu ligava ele não estava, disse que estava em outro estado, estava viajando, e enfim. Aí a prótese começou também a ficar apertada, porque estava já me machucando, o material que ele usou era de péssima qualidade. E aí foi quando meu marido estava vendo lá o Facebook da ComfortPass, e daí ele viu um e-mail lá e falou: amor, por que você não manda, né, sua história, né? Manda um e-mail para eles, né, contando sua história de atleta e tal. Vai que dá certo, né? Falei, beleza. Aí eu mandei lá um e-mail contando toda a minha história, mandei fotos, vídeos e tal. Gente, foi muito, muito, muito as mãos de Deus ali. Porque eles próprios falaram assim, que eles recebem centenas de e-mails por dia de pessoas pedindo prótese. E o meu foi ali um escolhido mesmo, teve realmente ali a mão de Deus. Porque ele me respondeu no mesmo dia e já marcou para eu ir lá. Eu mandei o e-mail, acho que era finalzinho de novembro, começo de dezembro, era por aí, era bem final de ano mesmo. E aí ele já marcou para eu ir lá, pra gente fazer uma avaliação e tal. E aí eu cheguei lá e fui super bem recebida pelo seu Nelson, pelo Nelsinho. Na época o Thiago trabalhava lá também, que foi ele que recebeu o meu e-mail e tal. E aí de cara, né, o seu Nelson viu meu encaixe ali, né, que tava muito ruim mesmo. Ele já falou, não, vamos fazer um encaixe novo. E aí no mesmo dia a gente já tirou o molde e eles estavam selecionando, né, algumas pacientes para fazer um calendário, fazer uma campanha, né, que eles iam lançar no ano seguinte, em 2016. E aí o Nelsinho falou, Thiago, ela se encaixa, né, no perfil, né, vamos colocar ela também. E na hora eu topei. Foi um projeto muito, muito incrível, que aliás é dessas fotos que estão aqui nesse banner. Foi muito, muito maravilhoso mesmo ter participado de tudo isso. ComfortPass me abriu, assim, inúmeras portas, inúmeras mesmo. Eu vivi coisas que eu nunca imaginei nem nos meus maiores sonhos. Foram vários calendários, foram vídeos para eles, foram programas de TV, trabalhos que eles me indicaram para outras empresas e que foi muito legal.
E acima de tudo isso, uma amizade, né? Claro, uma amizade e um carinho, assim, que eu levo pro resto da minha vida, assim. Tem um lugarzinho especial no meu coração. Mas não se esqueçam que foram 30 anos da minha vida passando os perrengues ali para chegar onde eu cheguei. Mas tudo foi preparado por Deus. Era para ser aquela hora, era para ser aquele momento. E aquela foi a hora certa. Se a gente pegar aí na Bíblia, né, tem tantos exemplos, né, de pessoas que Deus tinha promessas, que Deus tinha planos grandiosos na vida delas, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E assim, o que todos têm em comum é uma preparação muito grande, são anos se preparando para algo grandioso, são anos ali passando por desertos, passando por provações. E o que todos têm em comum é a perseverança, é a luta com a fé em Deus, com o coração voltado para Deus, fazendo as coisas certas, agindo de forma correta, de forma honesta, com coragem, com garra, com força, com determinação. E é isso que Deus quer de cada um de nós. E Deus nos fala, né, lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aqui Deus já nos fala tudo, né? Ele não tá falando assim, filho, se você tá passando por essa dificuldade, fica aí sentadinho, cruza os braços que eu vou fazer tudo pra você. Não. Ele tá falando, filho, seja forte, corajoso, não tema, não desanime, confia, eu tô com você. É isso que Deus nos ensina, que Deus nos fala há milhares de anos, pra gente agir com fé, com coragem, com força, pra gente não duvidar que é Ele quem tá ali com a gente, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá força, quem nos dá ânimo. Se você hoje está passando por um momento difícil, não desanime. Eu sei que às vezes é difícil, que às vezes a gente passa por coisas muito complicadas, mas é Deus quem tá com você. É Ele quem tá ali segurando a sua mão, é Ele quem tá te apoiando, é Ele quem tá do seu lado. E se Ele tá permitindo você passar por isso hoje, é porque Ele tá ali te lapidando, Ele tá te moldando para algo muito maior, para algo muito mais grandioso. Só que quanto mais tempo eu demorar para entender isso, quanto mais tempo eu ficar ali reclamando, me lamentando, mais tempo eu vou viver naquela situação. Sabe, não fique se comparando com ninguém. Se hoje você tem o desejo de ter alguma coisa, de alcançar algo que você almeja, não fica olhando para trás, não fica olhando para os lados. Foca no que você precisa fazer. Tenha sim pessoas que te inspiram, pessoas de exemplos, pessoas que estão onde você quer chegar. Tenha elas como exemplo, sim. Isso é muito legal, isso é muito valioso. E procura saber qual foi o caminho que ela percorreu, o que você precisa fazer para chegar até lá. E esteja disposto, esteja de coração aberto a percorrer esse caminho, a fazer o seu melhor, a abrir mão de coisas que você de repente faz hoje para poder ter outras. Vai ter pessoas que vão te desanimar, que vão falar que você não é capaz, que vão tentar te derrubar, mas não dá ouvidos para isso não. Acredita no que Deus colocou no seu coração, pois é Ele quem te capacita, é Ele quem te dá força, é Ele quem te dá coragem. E é Ele quem te dá a vitória. E a vitória é sua. Você é merecedor dessa vitória. Você é merecedor de viver o melhor dessa vida. E isso depende de você. E eu desejo de todo o meu coração que você escolha ser um vencedor, que você escolha vencer, que você decida enfrentar essas batalhas de cabeça erguida, olhando para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. É de lá, é do céu, é de Deus que vem a sua força, a sua coragem e a sua vitória. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e que Ele derrame muitas bênçãos de saúde, de sabedoria, de força, de coragem sobre você e sobre a sua família. Até o próximo vídeo. Ai, gente, por favor, não se esqueçam, se inscrevam no canal, curte o vídeo, dá um joinha aí pra mim, comenta, compartilha e bora espalhar muito amor, espalhar muita luz, muita força, muita coragem, tá bom?
Beijo, fui!